No Brasil, muitas bandas, cantores e músicos são reconhecidos por marcarem gerações. Temos exemplos de Cazuza, Raul Seixas, Roberto Carlos, Elis Regina e outros grandes ícones. Porém, se existe uma banda que conseguiu não só marcar, mas também revolucionar a música brasileira, essa banda é chamada Mamonas Assassinas. Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje você vai descobrir quem foram os Mamonas Assassinas. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Utopia. Bem, antes de falarmos sobre a banda Mamonas Assassinas, vamos falar sobre a banda Utopia, nome que a banda adotou antes de Mamonas. No ano de 1989, os irmãos Sérgio e Samuel Reole e o amigo Bento Rinotto iniciaram na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, a banda chamada Utopia. A banda era especializada em covers de grupos como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, entre outros. Durante um show realizado em julho de 1990 em um conjunto habitacional de Guarulhos, o público solicitou que o trio cantasse a música Sweet Child O' Mine da banda americana Guns N' Roses. Porém, como a banda não conhecia a letra, pediram a um dos espectadores que subisse no palco para ajudá-los. Sendo assim, Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho, voluntariou-se para cantar. Mesmo não sabendo a letra, a sua performance e o seu embromation provocaram grandes risadas da plateia, e foi assim que garantiu o posto de vocalista. O último integrante da banda, Júlio Hazek, entrou na banda após a saída de um tecladista que não tinha dado certo. Júlio era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-lo nas canções cover em inglês, além de atuar como percussionista. Com isso, a banda estava formada. Dinho era o vocalista, Júlio Hazek o tecladista e backing vocal, Bento Rinotto o guitarrista, Sérgio Reole o baterista e Samuel Reole o baixista. O começo da banda foi um começo bem difícil. Existem relatos de que muitas vezes os membros da banda tiveram que dormir no próprio palco, já que eles não tinham dinheiro suficiente para pagar o transporte e um local para dormir. A banda Utopia, como comentei, tinha um repertório mais de cover e também faziam canções sérias. Porém, perceberam que isso não estava dando certo e a banda não crescia. Mamonas Assassinas. Em 1992, a banda conheceu o produtor Rick Bonadio e em seu estúdio produziram o vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por 6 canções. No total, 1000 cópias foram produzidas, porém apenas 100 foram vendidas. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as brincadeiras e canções de paródia que faziam nos ensaios para se divertirem eram mais bem recebidas pelo público do que covers e canções sérias. Com isso, gradualmente foram apresentando nos shows algumas paródias musicais. Os ouvintes começaram a aceitar muito bem as canções engraçadas. Dessa forma, a banda passou a adotar o perfil cômico, pelo qual ficariam muito conhecidos. Após perceberem que eles deveriam mudar de perfil, adotando uma veia mais cômica, a banda gravou uma fita demo com 2 canções. A gravação ocorreu em uma madrugada do mês de outubro de 1994. No antigo estúdio do produtor Rick Bonadio. Os músicos gravaram as faixas Mina, Minha Pitulinha, que mais tarde ficaria conhecida como Pelados em Santos, e a música Robocop Gay. Rick Bonadio se reuniu com o grupo e sugeriu que a mudança de perfil, além da composição das canções, deveria ser completa, como também mudar o nome. Os nomes sugeridos pelos próprios músicos foram Um Rapa da Zé, Tangas Vermelhas,
Coraçãozinhos Apertados e Os Cangaceiros de Teu Pai. Então o baixista Samuel sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que foi reduzido para Mamonas Assassinas. Além do nome, a banda passou a adotar uma via mais cômica. Os integrantes trocaram seus nomes e seus figurinos, que passou a ser mais caricato. A partir da mudança de perfil, eles passaram a sempre se apresentar vestidos de Chapolin Colorado, de presidiários, bonés extravagantes e cabelos pintados. E claro, com uma postura mais brincalhona no palco. Em 1995, graças a Rafael Ramos, filho do diretor artístico João Augusto Soares, da gravadora M, a banda conseguiu assinar um contrato. Rafael gostou muito do som da banda e convenceu seu pai a ir em um show. O pai de primeira não quis assinar, porém após ver a apresentação da banda, se impressionou e assinou com a banda. Agora, com um contrato assinado, a banda tinha um problema. A gravadora M queria pelo menos 10 canções para o álbum. A banda diz que já tinham 7 canções e que em uma semana poderiam compor as demais. Porém, na verdade, eles só tinham as 3 que tinham sido enviadas à gravadora. Porém, apesar disso, em uma semana eles conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o mínimo exigido pela gravadora. Em maio de 1995, a gravadora M mandou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravarem o seu único disco. Inicialmente, o álbum teria 15 canções, porém uma delas foi excluída do álbum devido à grande quantidade de palavras de baixo calão. Rick Bonadio ficou responsável por gravar, lançar os músicos e também vender os shows. Após gravar o disco, lançado no dia 23 de junho de 1995, a banda ainda passou despercebida nas lojas. Porém, no dia seguinte, quando a 89 FM, a Rádio Rock, tocou a canção Vira Vira, o álbum ganhou reconhecimento pela mídia. E com isso, o disco de estreia foi o que mais vendeu no Brasil. Apesar das letras politicamente incorretas, os Mamonas fizeram um tremendo sucesso entre o público infantil. Mesmo assim, houve censura nas canções do grupo. Por considerar a letra das canções indecentes demais, um diretor resolveu proibir a execução das músicas na rede oficial de rádio. Mas a determinação foi retirada por ordem da presidência da empresa e o diretor foi demitido. Com um estrondoso sucesso comercial, a banda saiu em uma turnê apresentando-se em diversos programas, como Jô Soares 11:30, Domingo Legal, Domingão do Faustão e Xuxa Park. E além disso, em fevereiro de 1996, a banda foi destaque da capa da Billboard. No dia 6 de janeiro de 1996, eles tocaram no Tomeuzão, em Guarulhos, local que anos antes rejeitaram a banda e ainda disseram que eles nunca tocariam lá. Esse show ficou marcado por conta da banda de abertura desse show terem sido os próprios Mamonas, porém vestidos de acordo com a banda Utopia e tocando músicas do antigo grupo, realizando o desejo deles de anos antes. E também existem vídeos amadores que mostram o momento em que Dinho senta no palco e em tom de desabafo manda uma mensagem energética, repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditaram no seu trabalho, dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos, pois ele e os demais integrantes sempre quiseram se apresentar ali, porém eram rejeitados. A apresentação recebeu um público de 18 mil pessoas. Um juiz não queria deixar as crianças entrarem, mas tanta gente protestou que ele liberou depois, diz Ana Paula Hazek, irmã de Júlio. Devido ao sucesso midiático, em 1995 e 1996, os Mamonas Assassinas triplicavam a audiência das emissoras nas quais participavam.
Como consequência disso, existia briga entre as emissoras para trazer os músicos aos programas. Segundo Rick Bonadio, a Rede Globo tentou contratar os Mamonas por 3 anos exclusivos. Porém, a gravadora EMI, por considerar que isso iria atrapalhar os seus negócios, barrou o projeto. Na época que a banda fez inúmeros shows, eles foram apelidados de rolo compressor, devido ao distanciamento de outras bandas que escolhiam não tocar nas cidades onde os Mamonas Assassinas se apresentavam, consequência da relevância do quinteto na época. O reconhecimento, porém, causou uma rejeição vinda de alguns círculos musicais e jornalísticos. As letras das canções do grupo geralmente continham críticas sociais. Em Robocop Gay, Dinho e Júlio Hazek criticavam os preconceitos contra a homossexualidade. Já na canção Mundo Animal, o vocalista faz referência à caça das baleias e caracterizam o homem como cruel. O Acidente. Com todo o sucesso no Brasil, a banda estava se preparando para uma carreira internacional, com partida para Portugal agendada para 3 de março de 1996. Porém, um dia antes, um acidente iria mudar para sempre a história da banda. No dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho chamado Learjet, em que a banda viajava, modelo 25D, prefixo PTLSD, chocou-se contra a Serra da Cantareira às 23h16, numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O acidente teria sido causado principalmente pela exaustão do piloto, Jorge Luiz Germano Martins, que já somava 14 horas de voo. O enterro no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, foi acompanhado por mais de 65 mil fãs, sendo que em algumas escolas não houve aula por motivo de luto. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. A morte dos Mamonas Assassinas até hoje é um assunto que gera várias especulações, principalmente por conta da relação entre a banda e aviões. Desde nomes que a banda já teve tendo relação com aviões, frases e citações em músicas sobre aviões, ou pessoas importantes da aviação. Porém, a relação mais chocante, podemos dizer assim, foi entre um vídeo em que o vocalista Dinho fala sobre as condições do avião em que estavam voando. E também, em tom de brincadeira, fala sobre um possível acidente com o avião, quase como uma premonição do que iria acontecer. Bem, a morte da banda, assim como a própria banda, sempre serão lembrados e ficarão marcados na vida de muitos brasileiros. A banda foi uma das responsáveis pela criação de diversos gêneros, estilos e até mesmo bandas que hoje em dia fazem sucesso. Mamonas Assassinas são, e acredito que sempre serão, considerados ícones da música. E sempre iremos nos perguntar até onde eles iriam chegar, se continuassem vivos. Agora eu quero saber de você. Você aí conhecia a banda Mamonas Assassinas? Você curtia as músicas deles? Já escutou alguma música deles? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma outra banda ou até mesmo algum cantor que você queira conhecer um pouco mais sobre a carreira, pode deixar aqui nos comentários. E mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que gosta dos Mamonas Assassinas e que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre a carreira deles. Me siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que você pode gostar de mais algum. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!